Sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio da temporada Advocacia Empreendedora. Quanto conhecimento e lições nós tivemos no primeiro episódio. E hoje nós vamos tratar de um assunto que é completamente fora da caixa quando falamos da advocacia tradicional. Falaremos sobre setor comercial de escritório de advocacia. Vamos conversar sobre atendimento. Vamos falar sobre gestão principalmente, CRM, o que é isso? E também sobre automações, porque você pode utilizar a tecnologia em prol da tua atividade, do teu escritório, e isso vai fazer com que você ganhe tempo pra caramba aí no exercício da sua atividade. Saibam disso. E o convidado de hoje é muito especial. Eduardo Maciel, que é sócio fundador do CCO Direito e Saúde, diretor comercial, head de automação e engenharia jurídica, e ele é o fundador também do Automatize.me, empresa de automação para advogados. Seja muito bem-vindo aqui, Eduardo, no nosso podcast. E eu queria, já que você falasse alguma coisa sobre a sua atuação, como é que funciona, o que é setor comercial, se apresenta aí para o pessoal que está te assistindo ou te ouvindo. Perfeito. Leandro, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Vai ser uma honra poder compartilhar com vocês um pouco do meu conhecimento, um pouco das coisas que a gente vem testando e criando dentro da advocacia. Então, vamos lá. O que um gestor comercial faz exatamente? Eu tenho que cuidar da parte de vendas de um escritório. É um setor que é relativamente novo, porque até pouco tempo atrás, os escritórios de advocacia eram somente os sócios responsáveis por prospectar, fechar bons contratos e mandar lá para a parte operacional realmente produzir as peças. Então, como nós entendemos a advocacia como um empreendedor, como uma empresa realmente, nós precisamos ter setores muito bem definidos. Então, o meu setor o cliente chega, entra em contato conosco, nós temos que explicar para ele nosso produto jurídico e fazer de tudo possível para reverter isso num contrato. Fechar contratos e mandar para o setor operacional, dar continuidade na ação, enfim, toda essa parte aí. Olha, se você está assistindo esse podcast, eu te faço um pedido. Agora, 1 minuto, não vai durar, na verdade, 3 segundos. Curta esse vídeo e se inscreva no canal da TV Damásio. E se você estiver assistindo pelo Spotify, ative as notificações para receber sempre episódios, porque essa temporada está simplesmente sensacional e foi preparada exclusivamente para você, que você possa mudar aí o nível da tua advocacia. Bom, quando a gente fala em vendas de serviço jurídico, nós estamos falando de um tabu, porque o advogado, ele acredita da advocacia tradicional que a parte dele é apenas e tão somente a parte técnica. Só que ele esquece que ele só tem cliente a partir do momento que ele consegue vender o seu serviço, vender um produto jurídico. Então, como é que funciona um setor comercial? Como faz para com que um escritório possa vender mais? Enfim, tem que ter uma equipe específica. Fala um pouquinho sobre isso. Perfeito. Eu acredito assim que a advocacia funcionava muito bem no modelo tradicional porque não tinham tantas opções. Tu conhecia 1 ou 2 escritórios na tua cidade que tinha uma sede física, uma placa ali, uma sede mais bonita, aquilo por ser imponente, tu acreditava que seria a melhor opção para você contratar. Quando vem para a internet, isso democratiza as oportunidades. Então, todas as pessoas têm acesso ali a 20, 30, 50 mil oportunidades todos os dias de contratar um escritório de advocacia. Então, qual que é o papel do comercial? É quando esse cliente entrar em contato com você, você mostrar os diferenciais do seu escritório e por que você é a melhor opção para poder fechar um contrato com essa pessoa e cuidar da demanda ou da dor dessa pessoa. Então, o meu papel, eu acredito muito que o setor comercial ele é o coração do escritório de advocacia. Tem o cérebro, tem o braço, tem todas as outras partes do corpo, mas sem contrato, sem dinheiro, nenhum escritório consegue rodar. Então, a minha parte é realmente de fazer a gestão, de como recepcionar esses clientes, colher o máximo de dados possível, analisar para que eu consiga desenvolver melhores métodos de vendas,
de gestão, para que eu consiga atingir o máximo de pessoas possíveis e conseguir ter maior chance ou maior probabilidade de fechar contratos. Porque quando vem esse cliente da internet, ao mesmo tempo que ele está conversando contigo, ele está conversando com outras pessoas. Então nós temos que lidar com pessoas com objeção de preço, da objeção da pessoa estar em outro estado, várias outras objeções que as pessoas que já trabalham com vendas há mais tempo já estão mais habituadas. Então temos que contextualizar isso para a advocacia. Excelente. E uma curiosidade é que o Eduardo ele está terminando a faculdade dele de Direito. E ele entrou no escritório que fez com que ele desenvolvesse essa habilidade como estagiário. E hoje ele é o cabeça da área comercial. Eu queria que você explicasse como que isso aconteceu. Se você já tinha essa habilidade antes, foi descobrindo, porque muitas vezes nós encontramos desafios na nossa vida e a gente, por acreditar que aquilo não faz parte do nosso dia a dia, a gente simplesmente descarta. Foi completamente ao contrário, eu acredito que mudou sua vida, né? Com certeza. É porque é o seguinte, quando eu já fui estagiário em vários escritórios, e eu posso falar com uma certa certeza que eu sempre fui um estagiário meio que medíocre. Eu não sabia muito bem como peticionar, eu não gostava de peticionar, eu não gostava de tarefas burocráticas, chatas, repetitivas, eu nunca gostei disso. A parte que mais me interessou sempre foi ter contato com as pessoas. Até que eu cheguei num escritório que me oportunizou de eu entrar na parte de marketing e começar a conversar com os clientes. E aí eu fui entendendo algumas coisas, fui começando a entender que o direito não se limitava simplesmente à aplicação do direito, a você peticionar, a você protocolar, que existem outras áreas, que o direito está se modernizando e que eu teria um papel, poderia exercer a advocacia, ainda que não seja diretamente com petições, ainda que não fosse diretamente escrevendo, peticionando, mas cuidando de um setor relativamente novo, né, que é a parte realmente de prospecção e vendas. Olha, como é interessante, porque quando a gente fala de advocacia empreendedora, esse é um pilar importantíssimo dentro de um escritório, da nova estrutura exigida para uma advogada empreendedora. E a parte comercial, ela necessariamente precisa ser feita pelo advogado? Eu já pergunto isso respondendo que não, porque você entrou como estagiário e hoje coordena, mas como que funciona isso? Tem que ter treinamento, tem que ter uma rotina. Explica um pouquinho aí para aqueles advogados que nem nunca passaram, nunca imaginaram em criar um setor comercial dentro do seu próprio escritório. Ó, essa é uma excelente pergunta. A maioria dos advogados tem essa dúvida. Qual é a primeira pessoa que eu vou contratar? Vai ser um advogado ou vai ser um estagiário? Qual que é a função dessa pessoa? Então, eu sou estagiário, então você já sabe a resposta, que não precisa ser necessariamente um advogado para cuidar da parte de fechamento de contratos. E na minha equipe, eu tenho mais 2 estagiários abaixo de mim que cuidam mais diretamente ainda da parte de fechamento de contratos. Então, você não precisa que a pessoa seja advogada. Essa questão de, eu preciso ter autoridade, só um advogado consegue demonstrar autoridade. A verdade é que, se você consegue criar uma marca forte para o seu escritório, aqueles estagiários, independente da pessoa que estiver abaixo ali conversando com o seu cliente, ele conseguir transparecer a autoridade ou a segurança que o seu escritório fornece, isso pode ser feito por qualquer pessoa. Então, assim, eu acredito, e aí eu posso estar enganado também, mas que é muito mais fácil tu treinar alguém do direito sobre vendas do que alguém de vendas sobre direito. Porque, querendo ou não, na hora que tu está conversando com o cliente, vai surgir uma pergunta que vai te quebrar. E aí, se você não tiver um conhecimento técnico para conseguir explicar para a pessoa, por exemplo, o que é um agravo de instrumento, o que é uma tutela de urgência, é um pouco mais complicado. Então, eu dei sorte de pegar alguns estagiários que estavam mais no final do curso e treinar eles em torno de vendas, explicar sobre como funcionam os gatilhos mentais, como você deve se portar conversando com o cliente. Porque a questão é o seguinte, o advogado acha que conversando, explicando todo o direito para o cliente, você está aumentando a chance dele fechar um contrato contigo. Mas a grande verdade é que o advogado não quer saber nem um pouco do direito. Ele quer saber do final. Ele quer saber se ele vai ter aquela dor, aquela demanda que ele tanto quer, o objetivo dele, suprido por você. Então, a maioria dos contratos que nós fechamos, a minoria a gente conversa realmente sobre direito. É mais sobre entender a demanda da pessoa e explicar o que é o nosso escritório, qual que é a nossa expertise, como nós podemos ajudar ele a atingir aquele objetivo que ele tanto quer. Então, é menos sobre direito e mais sobre vendas e relacionamento humano. Quando a gente fala de vendas, e eu costumo falar bastante isso também nas minhas redes sociais, nas minhas mentorias, eu falo que todo mundo é vendedor. Eu não sou vendedor, eu trabalho de carteira assinada. Não, presta atenção, você vende um pacote de horas mensal ou semanal em troca de um valor e um salário. Acabou, você é vendedor sim.
E pelo que você está me falando, existe dentro de todo mundo, principalmente daqueles que estão cursando direito, essa veia de vender, essa veia de oferecer um serviço e saber vender. E a gente teve o primeiro episódio da nossa temporada, a participação do Ciro Dias aqui, e ele explicou quando nós temos um público, um problema, identificamos um nicho, um subnicho, é mais fácil captação do cliente no digital. E é mais fácil também o treinamento de alguém nessa jornada, nessa formatação, não é isso? Porque você consegue, definindo o produto jurídico, treinar uma pessoa e fazer com que ela venda de forma mais rápida, fácil e com autoridade. Estou errado? Não, tá muito certo, na verdade. Nós acreditamos muito num Fordismo, assim, é meio que uma linha de produção. Porque o meu escritório, ele atua muito nichado para o público de diabéticos. Então, nós sabemos tudo sobre a ação de obtenção de medicamentos, tratamentos e insumos para pessoas com diabetes. Nós só sabemos tudo sobre esse tipo de ação. E aí facilita muito o treinamento, para que a gente consiga ter mais pessoas dentro da equipe e ter somente um tipo de ação. Então, nós conseguimos mapear, por exemplo, todas as perguntas que o cliente faz. Dessa forma, a gente consegue entender o que ele pergunta e quais são as melhores respostas para dar para ele, para quebrar a objeção ou para poder explicar, para ter maior clareza do produto que ele está contratando. E tu falou sobre isso de todo mundo tem um vendedor. Na verdade, eu vou além. Eu acho que tudo é venda. Estar aqui é uma venda. Se você faz um post no seu Instagram, isso é uma venda também. Você está mostrando aquilo que você quer. E é uma das grandes facilidades das redes sociais, né? Tu poder mostrar, vender para as pessoas exatamente aquilo que você quer. Então, tomar muito cuidado, né, com aquilo que você posta. Por que postar, por exemplo, bebendo todos os dias, ao invés de postar que você está lendo, está obtendo mais conhecimento para ajudar os seus clientes ou algo nesse sentido. Então, eu acredito muito nisso. Excelente, excelente. E na parte da gestão do setor comercial, você trouxe um dado importante. Na verdade, você falou, ali eu tenho como função recolher os dados que chegam até mim. Então, explica. Teve toda a parte de captação desse cliente no digital, que nós tivemos um episódio só tratando sobre isso. Uhum. Chegou dentro do teu escritório, como esses dados eles são aproveitados e o que você faz nessa gestão? E aí eu já linko daqui a pouco, a gente vai falar do CRM, não sei se você quer entrar agora ou daqui a pouco. Então, explica, chegou o cliente, o que você coleta de informações, porque o mais difícil é o cliente chegar. Quando ele chega, a gente precisa ter uma gestão de como tratá-lo. Fala um pouquinho sobre isso. Perfeito. Bom, o cliente já entrou em contato conosco por meio de uma landing page, ou enfim, por meio de tráfego pago ou qualquer ferramenta que nós utilizemos. Nesse caso, o que precisa ser feito? Meio que uma curadoria. Conversar com esse cliente e entender dele. O que ele está buscando? Qual que é a dor dele exatamente? Para quem que ele está buscando? Qual que é a idade? Qual que é a região? Todos esses são variáveis que vão fazer diferença dentro do processo judicial. Porque, como nós sabemos, a jurisprudência, às vezes, de decisões sobre um medicamento específico vai ser muito boa num estado ou vai ser muito bom em outro. Então, o tratamento dessa pessoa vai ser diferente a depender das particularidades dessa pessoa. E aí entra muito essa questão de ter o tato com o cliente. Porque a questão é, palavras não têm entonação. Eu estou trocando mensagens contigo, se a gente conversar e eu escrever ali, tu não vai conseguir necessariamente entender o que eu estou tentando te comunicar. Então, por isso que é muito importante, principalmente nesse primeiro contato com o cliente, mandar palavras, tentar ser o mais simpático possível, ainda que seja por meio de palavras, ou utilizar áudios. Tudo isso faz a diferença, porque a primeira impressão é que fica. Então, aquele primeiro contato, tu tem que ser o mais simpático e empático possível para demonstrar como você está interessado nessa pessoa e interessado em ajudar ela, principalmente. Excelente. E você precisa ter um controle desses clientes que chegam. Explica um pouquinho como é que vai ser feito esse controle, o que é um CRM, como pode ser feito. Explica um pouquinho aí desse aspecto aí em relação à gestão de clientes por meio de um CRM. Perfeito. O que é? Certo. CRM significa Customer Relationship Management, ou gestão de relacionamento com o cliente. Porque na prática, o que vai acontecer? Todos os dias, se você estiver fazendo um tráfego pago da maneira correta, vão chegar milhares de oportunidades. Essas oportunidades, elas vão te trazer dezenas de informações sobre sexo, sobre a região delas, sobre profissão, sobre renda, diversas informações e várias oportunidades que cada uma vai estar em momentos da jornada de compra diferente.
Então, por exemplo, você tem uma pessoa que está conversando contigo agora. Ela acabou de chegar em contato com o seu escritório. Ao mesmo tempo, tem uma pessoa que chegou na semana passada que ela está aguardando ainda uma definição, conversando com o marido ou com a esposa sobre a proposta que você enviou. Então, você precisa ter uma forma de organizar essas informações. Qual etapa do processo de venda esse cliente está? E quais são as informações que ele te passou? Então, o CRM ele pode ser, na verdade, qualquer coisa. Pode ser um papel e caneta, pode ser um Excel, pode ser alguma ferramenta que você utiliza para fazer essa organização dos dados, mas é basicamente você conseguir organizar as informações do seu cliente e principalmente mapear a etapa do cliente. A etapa onde ele está, tal cliente está só aguardando a assinatura do contrato. Um outro cliente, por exemplo, ele está esperando receber uma proposta. Então você precisa ter essa organização até para que você não se perca. Porque imagina, quantos advogados, tá? E eu também já perdi muitas oportunidades porque o cliente pediu uma proposta e eu falei, não, vou mandar não sei o quê. Na correria você se perde. Então um CRM ele serve justamente para isso, para te ajudar a organizar o seu escritório e principalmente organizar essa parte da gestão de informações do cliente, porque imagina que você sai de férias e o cliente diz que só vai te dar uma resposta daqui a 6 meses. Se você não tiver um local para armazenar todas as informações dele e retomar o contato depois de 6 meses, você perde uma possibilidade de um bom contrato. Então é essencial para a nova advocacia, para os empreendedores terem um CRM, e acho que a maior dica que eu posso te dar, inclusive sobre CRM, é que não importa a forma como você vai fazer, um bom CRM é um CRM alimentado. Então, quanto mais dados você tiver, e se você souber trabalhar eles, isso vai te trazer métricas e vai te ajudar a impulsionar seu marketing, suas redes sociais, porque você vai saber mais informações, mais daquilo que o cliente está buscando. Então, você pode alimentar ele melhor. Excelente. Só que eu paro para pensar. Quando falamos do digital, nós temos um mar azul, um oceano azul disponível para ser navegado. Só que dependendo da tua intensidade, se você acerta o ponto da sua campanha, esse mar azul às vezes pode se tornar uma tempestade. Vem tanta informação que você não consegue absorver. E muitas vezes, quando você começa no digital, você faz tudo. Atende o WhatsApp, fecha contrato, envia e etc. Isso tudo custa tempo. Que hoje o ativo principal que nós temos é justamente o tempo. Existe alguma forma de tornar isso automático, automatizar esses processos? Com certeza. Na verdade, para quem atua, para os advogados que buscam atuar numa uma atuação mais uma área de massa, onde tem muita demanda, como previdenciário, trabalhista, existe um tipo de ferramenta, um recurso chamado chatbots. Os chatbots são basicamente robôs de autoatendimento. Muito provavelmente, você que está vendo ou escutando, você já interagiu com algum chatbot. Pode ser aquele do banco. Então ele vai te perguntar o que você está buscando. Você já é cliente ou não é cliente? Você gostaria de conversar com o atendente? Sobre o que você gostaria de conversar com o atendente? Então isso é um exemplo simples do que é um chatbot. É claro que nós podemos pegar esse chatbot e contextualizar ele para a advocacia. Existem diversas ferramentas no mercado aí que possibilitam que tu possa customizar. Então, ao invés de perguntar se ele já é correntista ou qual que é a conta dele, você pode perguntar se ele já é um cliente ou se ele é um novo cliente. Então, ao mesmo tempo que você pode utilizar isso justamente para filtrar esse cliente, fazer perguntas. Então, a pessoa, por exemplo, que chega no nosso escritório, ela tem diabetes. Nós perguntamos qual que é o tipo da diabetes dessa pessoa, qual que é o medicamento que ela está buscando. Se ela é insulino dependente ou não, se ela já conhecia esse medicamento ou não, se ela já sabia da possibilidade de entrar na justiça para obter esse medicamento. Tudo isso são outros indicativos que vão te ajudar, né, na parte do CRM, te dar mais dados. Mas por que eu estou falando isso? Porque com a alta demanda é impossível você conseguir dar conta de tudo isso sem ter uma equipe gigante na advocacia. Então meu escritório, nós lidamos com 200 pessoas todos os dias no WhatsApp. 200 pessoas chegam, Exato. 200 oportunidades. E você Pois precisa, de alguma forma, automatizar para filtrar, para justamente chegar quando chega no atendimento humano, chega já sabendo daquilo que vocês podem oferecer, é isso? Exatamente. Então esse robô, ele faz as perguntas e inclusive demite. Porque quando você está no digital, muitas vezes acontece de uma pessoa totalmente aleatória, avessa àquilo que você está propondo, vai clicar no botão e vai começar a entrar em contato contigo. Então esse filtro ele serve principalmente também, essa automação, né, esse chatbot, para que essas pessoas desqualificadas ou que não tem a ver com aquilo que você oferece, elas não sejam atendidas. Porque assim como você mesmo disse, o maior ativo do advogado é o tempo.
Então, você tem que gastar o seu tempo e a sua energia atendendo bons clientes em potencial, bons leads. Então, a automação ela serve justamente para isso. O cliente entra em contato. Nós vamos fazer uma série de perguntas e entender a demanda dele. Dependendo das respostas, nós mandamos para um caminho de demissão. Aqui você pode buscar a Defensoria Pública do seu estado, da sua cidade, ou, olha, nesse caso nós não podemos entrar com processo na justiça porque a sua demanda, a jurisprudência não tem sido favorável, ou se essa pessoa entra com baixo nível de consciência, mas ela tem o direito, nós podemos educar. Então, mandar para a pessoa, por exemplo, um vídeo, um PDF explicativo. Todo esse processo que antes deveria ser feito por um vendedor. Então, pensa, às vezes você gasta 30 minutos para conversar com uma pessoa, para qualificar ela, porque ela demora para responder, ou porque você está ocupado, e nisso você perde tempo e possibilidade de estar atendendo outras boas pessoas. Ou a pessoa, às vezes, vai ficar no vácuo. Então, com essa automação, 24 horas por dia, 7 dias por semana, sempre vai ter alguém atendendo lá o seu cliente. E se ele for um potencial cliente, se ele atender aos pré-requisitos, aí sim você delega para uma pessoa, para ela investir o tempo ou para ela investir a energia dela para atender essa pessoa. Então, o seu setor comercial ele vai chegar atuando depois de um filtro efetivado por uma automação. Exatamente. Ou seja, isso faz com que o cliente ele chegue com uma consciência muito maior e muito mais qualificado, com uma probabilidade bem maior de fechamento de contrato. Você tem um percentual de taxa de efetividade nisso? Quando eu implantei isso no escritório, a taxa ela aumentou em 90%. Você tem alguma... Sim. Vou te dar um percentual de tempo médio. Antes, o tempo médio de qualificação de um cliente era de 22 minutos. Nós levávamos 22 minutos para ter uma conversa total para entender se de fato a pessoa tinha possibilidade ou tinha aquele direito para que nós possamos ajuizar uma ação judicial. Eram 22 minutos gastos todos os dias, às vezes com várias pessoas simultaneamente. E como nós sabemos, né, um funil de vendas, não é todo mundo que tem aquele direito. Existem muitas pessoas desqualificadas nesse meio. Hoje em dia, nós não gastamos nenhum tempo, porque nós temos um robô ali, uma automação, que vai fazer todas as perguntas e só passa para nós pessoas que já estão pré-qualificadas. Então, de 22 minutos para zero, e detalhe, né, sem contratar mais pessoas na equipe. Porque para lidar com 200 pessoas, 200 atendimentos todos os dias, você precisaria de uma equipe de o quê? De 100 pessoas? De 10 pessoas pelo menos, para dar conta de atender bem. Né? Porque responder por responder qualquer um pode. Mas atender bem, dar atenção, mandar áudios, mandar vídeos, explicar para a pessoa, isso aí seria muito mais limitado. Então, com a automação, nós conseguimos diminuir bastante os nossos custos, né? Ou seja, o que tem mudado, portanto, a automação dentro da nova advocacia, da advocacia empreendedora? Muitas coisas, né? Entre elas, acho que esse principal seria realmente essa parte de pré-qualificação do cliente. Nós, por exemplo, no nosso escritório, nós não fazemos contrato de honorários. Então, nós temos uma automação. Então, agora, juntando os temas, nós temos um robô que faz a pré-qualificação. Esse robô ele vai fazer a pré-qualificação perguntando os dados essenciais do cliente. Nome, de onde ele fala, a renda dele, várias informações assim. E aí, o que acontece? Você tem que alimentar um CRM. Só que o que nós fizemos? Nós automatizamos isso. Então, nós pegamos a informação desse robô, enviamos para dentro do nosso CRM e depois disso, se der tudo certo, esse cliente vai querer fechar um contrato. Só que fechar um contrato ou fazer um contrato é algo meio que pode levar um tempo e pode estar suscetível a erros. Como nós temos uma ação de massa, o modelo de contrato é o mesmo. Como é que a maioria dos escritórios fazem? Eles têm lá um modelinho Word, ali taxado em amarelinho, que é onde tem que substituir os nomes. Ou tem nome, não sei o quê. E só que isso podem acontecer erros. O estagiário, ou quem faz esse trabalho, pode esquecer de substituir um campo, ou ele pode botar um 0 a mais ou um 0 a menos. E isso num contrato pode prejudicar demais o teu negócio. Então, nós automatizamos isso também. A elaboração de contratos, dos documentos principais, tudo isso é feito de forma automatizada. Então, a alimentação do CRM, de colocar as informações, elaboração de contratos, encaminhamento de alguns tipos de movimentações processuais também podem ser automatizados. Então, existe realmente um mar de possibilidades. A questão é substituir todas as atividades burocráticas e chatas que o advogado está habituado a fazer por uma automação. Porque o tempo do advogado é muito caro para ele ter que ficar fazendo um modelão ali de contrato ou qualquer outra coisa assim. Então, atividades mecânicas podem ser substituídas por automação. E fala os principais sistemas que o advogado que está assistindo não entende nada, mas, poxa, eu queria estudar um pouco mais. Quais são os sistemas que ele pode se valer para automatizar esses processos? Olha, no WhatsApp é isso,
aí você quer fazer pegar esses dados, essas informações por alto. Eu sei que é complexo a ferramenta, mas quais são as ferramentas mínimas que ele pode pesquisar para ter um entendimento de como funciona uma automação? Perfeito. Bom, existem algumas. Vou listar a ferramenta por solução que ela oferece. Então, por exemplo, uma solução de chatbot de atendimento, que vai te ajudar a filtrar melhor os clientes. Existe o Bot Conversa, Chat Guru, DigiSaque. Essas são algumas ferramentas que têm essa proposta. Existe também outras como ManyChat, que serve inclusive para filtrar dentro do Instagram. Então, o cliente entra em contato contigo no Instagram, ele faz as perguntinhas tudo certinho também. É muito bom. Para CRM, existem várias ferramentas, inclusive gratuitas, como, por exemplo, ClickUp. O Trello, o Excel da vida já seria uma grande solução. Essas três aí acho que são as principais. E você precisa de uma outra ferramenta para interligar todas. Exatamente. Aí, no caso, nós vamos fazer uma integração. Para fazer essa integração, nós utilizamos um sistema chamado Make. Ele tem alguns módulos, nodes assim, específicos, onde tu pode pegar, quando acontecer tal movimento dentro da ferramenta X, então dentro da ferramenta Y faça tal coisa. Então, por exemplo, dentro da nossa ferramenta de autoatendimento, o cliente, quando ele terminar de responder um fluxo e se ele estiver qualificado, então enviar para dentro do CRM as informações e notificar um atendente. Então, além de a pessoa ter lá um WhatsApp automatizado, o nosso atendente, o vendedor, ele vai saber quando surgir uma boa oportunidade, justamente para não perder tempo. Porque acho que o próprio Ciro ele fala sobre isso, que o cliente ele tem a demanda atualmente de ser respondido em pelo menos ali menos de 5 minutos. Então nós temos que ser o mais rápido possível, porque nesses 5 minutos o cliente vai abrir a internet e vai clicar nas outras opções embaixo. Só que existe realmente uma grande resistência por parte dos advogados em implementar automação, né? E como que os escritórios ou o profissional ele pode superar isso? Certo. Isso acontece muito e eu entendo perfeitamente porque as pessoas assimilam automação com robotização. A pessoa acredita que ela vai estar conversando ali com um robô e vai ser aquele bate-papo extremamente chato. Vai ser, aperte 1 para não sei o quê, aperte 2 para aquilo. Só que tem como tu humanizar isso. Porque tem um ditado que eu acho muito bom, que é pessoas robotizadas não fazem automações humanizadas, ou não tem conversas humanizadas. Então, você pode tornar essa conversa mais atraente, gamificar ela. Então, eu vou te dar um exemplo. Existe uma pesquisa que diz que 20%, aumenta em 22% a abertura de e-mails quando tem um emoji dentro da mensagem. Então, agora pensa o seguinte, como é que vem a notificação de um e-mail e como vem a notificação do WhatsApp? Da mesma forma. Vem ali na parte superior do seu celular, vai vir uma mensagenzinha com um emoji. Então você pode gamificar isso colocando emojis, utilizando uma mensagem, porque a grande verdade é que um chatbot ele pode parecer um ser humano. O nosso mesmo, ele tem um nome de pessoa que se apresenta como, eu sou assistente virtual, que vai te fazer perguntas rápidas antes de você começar a conversar com um especialista. Então, se você gamificar isso, se você tornar atraente, explicar para a pessoa qual que é a grande vantagem dela, isso aí já resolve 80% do problema. Entendeu? Claro que tudo é teste, dependendo do público, as interações têm que ser um pouco diferentes, mas a questão é essa, perder um pouco desse preconceito de que uma automação vai ser sempre algo robotizado, uma interação chata e que as pessoas não gostam. As pessoas não gostam de não serem atendidas. É isso que incomoda de verdade. Excelente. E o custo para implementar um básico, uma automação básica, atendimento de WhatsApp, qualificação, um CRM, enfim, é alto se alguém quiser implementar. Eu quero implementar no meu escritório. Vai ter que investir muito ou não? Mais barato que um estagiário. Uma automação, por exemplo, de chatbot como Bot Conversa, ele custa atualmente R$ 89,90 por mês. Então é uma solução que assim, vai te poupar muito tempo, um tempo que às vezes você teria que gastar contratando várias pessoas para o seu comercial. E o ClickUp, que é o que nós utilizamos para a CRM, ele tem um plano gratuito. Então, às vezes, você tendo só o Bot Conversa, por exemplo, pagando R$ 89,90 e o ClickUp, você já conseguiria utilizar desde o plano gratuito, gastando só R$ 89,90. Então, se você lida com muita massa, pensa quantas pessoas você está pagando atualmente só para responder cliente, só para o cliente não ficar insatisfeito. Então, e a questão é essa, a maior insatisfação dos clientes, acho que eu posso falar na advocacia no geral, ou pode ser uma pergunta, inclusive, para ti, é essa, né? O cliente reclama que o advogado não dá feedback, o advogado não avisa como está o processo ou não responde. Porque justamente essa relação automação advogado-cliente pode ajudar justamente no tempo da resposta.
E hoje é possível o cliente perguntar sobre o processo dele e ele receber uma informação do processo? Com certeza, com certeza. Nós utilizamos isso, porque esse sistema ele tem algumas etiquetinhas, que são tags que tu pode colocar ali na pessoa para diferenciá-la das demais. Existe uma tag, por exemplo, chamada cliente. Então, quando o cliente interage conosco no nosso WhatsApp, ele já vai diretamente para um atendimento diferente. Ele não vai ter que toda vez dizer, sou o cliente, ou não sei o quê. Ele já entra, olá, seja bem-vindo, prezado cliente, ao escritório. Não, não, não. O que você está buscando hoje? Então, nós perguntamos se ele quer saber sobre o processo dele, se ele quer saber sobre renegociar alguma dívida, ou se ele quer iniciar um novo processo. Então, e é possível sim automatizar essa questão, consultar o processo e informar para ele trazer esse feedback de como está o processo dele atualmente. Inclusive, existe uma ferramenta chamada IVJUR, que é uma ferramenta que ela traz essa movimentação processual, inclusive de forma simplificada, e caso o cliente queira tirar alguma dúvida, ele conversa com o advogado. Então, eles oferecem essa solução também. Bem interessante. Nossa, que beleza. Muitas vezes o advogado perde tempo aí, atua na massa, perde tempo dando esse feedback para o cliente, sendo que basta uma automação para resolver esse problema. E é investimento, você está investindo no teu tempo. É só parar para analisar quanto tempo você está perdendo atendendo o cliente, quanto tempo você está perdendo passando o andamento de um processo, sendo que aquela informação simplesmente já seria suficiente para o cliente ele sair satisfeito. E você tem que perder tempo fora, e quando você conversa, a conversa nunca fica limitada àquela situação. Ela sempre amplia, fala de time de futebol, fala da comida e assim por diante, né? Uhum. Mas em relação à questão de segurança jurídica das informações, esses sistemas de automatização, eles garantem isso também? Vazamento de dados, tem toda uma segurança por trás dessas automações também, não? Porque a gente está trabalhando com dados, e muitas vezes dados sensíveis, principalmente envolvendo questões de saúde, né? Excelente pergunta. Existem diversas ferramentas que têm justamente se preocupado com isso. Acho como, por exemplo, o próprio ChatGuru. Você pode optar entre a API oficial, que é o sistema de integração com o Meta, né, que é o sistema do Facebook e do Instagram, que vai cuidar melhor dos seus dados. E existem algumas ferramentas que usam a API não oficial. Ou seja, é meio que um WhatsApp pirata ali. Então, existe essa discussão em torno da segurança das informações, mas a grande parte toma esse cuidado, como, por exemplo, os sistemas jurídicos, onde eles armazenam as movimentações processuais, como a DVBox ou como o Astreia, diversos outros sistemas, dentro do próprio contrato, eles garantem essa questão do seguro, da segurança das informações que você está armazenando ali dentro, porque tem informações sigilosas, como dados do cliente, dados do processo e tudo mais. Excelente. E existe alguma área específica dentro da advocacia para utilizar essas automações ou não? São setores específicos? Qualquer área é possível ou não? Tal área não é possível ou não? Na verdade, são funções que nós conseguimos automatizar. Esclareça isso para o nosso ouvinte. Perfeito. Eu acredito, mas eu sou suspeito para falar que todas as áreas, todas as funções dentro da advocacia podem ter automação, até certo ponto. Então, por exemplo, automatizar um contato por telefone com o cliente, eu acho que, por exemplo, seria uma automação ruim, porque tu perde a humanização, tu perde o contato próximo, então tem certas coisas que não fazem sentido. Agora, a automação, por exemplo, da produção, automação de realizar petições que são repetitivas ou que tem uma matéria que acontece com uma certa frequência, ou automatizar esse pré-atendimento, o envio de cobrança para o cliente. Eu acho que todos os setores dentro de um escritório ou todas as áreas da advocacia podem ter automação até certo ponto. Então, vou te dar um exemplo. Existem alguns produtos jurídicos, alguns produtos que lidam com pessoas que têm um nível de escolaridade baixo, às vezes pessoas analfabetas. Nesse caso, eu ter uma automação que vai perguntar para o cliente por escrito não faz tanto sentido. Então, eu preciso adaptar. Então, tem como eu fazer uma automação que vai mandar a mensagem para o cliente por áudio. Então eu pergunto, meu caro, seja bem-vindo ao escritório, digite digite a opção do triângulo vermelho se você está buscando atendimento sobre tal produto, ou quadrado azul, não sei o quê. Então aí vem a importância de tu mesclar os áudios ou mudar a forma da tua abordagem com essa automação. Então eu acredito que dá para usar em tudo, mas tem que passar por algumas modificações, a depender do público. Excelente, excelente. O nosso ouvinte está assistindo, está ouvindo esse podcast e fala, bom, eu quero me preparar para adotar essa automação de maneira eficaz. Qual que é o passo a passo que ele precisa seguir para implementar isso? Olha, eu quero implementar, eu tenho um atendimento no WhatsApp, eu tenho que enviar contrato, eu tenho que inserir na plataforma de assinatura.
como que ele se prepara para receber essa automação? Perfeito. Ó, eu acredito que o primeiro passo é identificar o seu processo. Como funciona o processo dentro dos seus escritórios? Os processos e os procedimentos. Então, pensa o seguinte, o cliente ele vem por meio de uma ferramenta de tráfego pago. Ele vai clicar no botão, ele vai entrar em contato com o seu WhatsApp, ele vai conversar com o vendedor vai mandar uma proposta e depois ele vai enviar, por exemplo, um contrato para assinatura. O cliente assinou o contrato, você tem que mandar para o setor ali de suporte ou para o setor jurídico dar continuidade. Então você tem que entender passo a passo tudo o que acontece dentro do seu escritório. Quanto mais específico tu for, melhor. E tu tem que identificar dentro desses pontos tudo o que acontece de forma repetitiva e entender. Olha, isso aqui eu tenho que sempre fazer essa procuração que é a mesma coisa, só muda os dados do cliente. Então, bom, já que é sempre a mesma coisa e é algo que está me tomando tempo, eu posso buscar por uma solução que resolva esse problema aqui, de automação de geração de contratos ou de geração de documentos. Então, você pode pensar, por exemplo, no atendimento. O atendimento, quando você trabalha com um único produto jurídico, é sempre as mesmas perguntas. Nesse caso específico, você pode automatizar ele usando um robô de autoatendimento que vai fazer sempre as mesmas perguntas. Então, na hora de peticionar, ou de protocolar, ou de revisar os contratos também, existem algumas pessoas que utilizam o ChatGPT, por exemplo, para revisar contratos ou para revisar petições. Então, todas as coisas que forem repetitivas e burocráticas, tudo isso pode ser automatizado. Ótimo. Então, mapear os processos internos e o que for repetitivo pode automatizar. É só identificar, mas primeiro precisa fazer essa lição de casa, né? E quando você implementa, através da sua empresa, automatize, né? Implementa as automações dentro do escritório de advocacia. Como é que é o feedback que você recebe dos seus clientes? O que eles sentem? Porque quando eu automatizo alguns processos no escritório, eu sinto alívio. É esse o sentimento? Fala um pouquinho das experiências ou cita algum último projeto que você implementou e como era o antes e como ficou depois aí, para trazer uma noção de experiência aí em relação a isso. Perfeito. Ó, eu vou começar te falando, na verdade, qual que é o maior desafio da implementação, que é cultura. Porque quando tu tem pessoas dentro do seu escritório que estão habituadas a fazer um processo, um procedimento sempre da mesma forma, ainda que seja de uma forma pouco produtiva, vamos dizer assim, quando você traz uma novidade, sempre tem aquele choque. Tu mudar do nada um procedimento. Então acaba sendo algo um pouco para alguns meio traumático, mas depois que as pessoas se habituam, aí muda totalmente o jogo. Traz realmente essa sensação de alívio. Porque antes tu tava pensando o seguinte, pô, eu tô pagando pelo clique de um cara e não tem ninguém atendendo essa pessoa. Então, tu tá gastando, tá jogando dinheiro fora. E depois que funciona bem o chatbot, está tudo certinho, as pessoas se sentem muito mais tranquilas e mais seguras de que aquele cliente que está realmente chegando para ser atendido, ele já passou por uma boa qualificação. As pessoas têm mais tempo útil para se dedicar a tarefas que realmente vão trazer lucro para o escritório, que é atender bons clientes, que é fazer uma petição da melhor forma possível. Porque pensa, antes aquela pessoa que estava tendo que fazer o contrato, estava gastando tempo fazendo o contrato, agora ela tem tempo de sobra para se dedicar a estudar mais, ou para melhorar os argumentos dele para entrar com o processo na justiça, aumentar as chances de êxito, né, na demanda. Então, a sensação geralmente acaba sendo mais de alívio, de organização. Porque tu juntar automação com CRM, com todas essas informações, tu vai ter muitos dados. Qual o tempo médio para entrar com uma petição? Qual o tempo médio para um cliente assinar um contrato? Qual que é o tempo médio que o cliente leva do momento em que ele entra em contato com o escritório até o momento onde ele é atendido? Então, todas essas informações vão te ajudar a mapear melhor os teus processos e assim tu conseguir evoluir cada vez mais o teu escritório. Então, ao mesmo tempo em que é uma solução, ele te traz novos problemas, que é o que fazer com essas informações. Excelente. Hoje vocês tiveram a oportunidade, dentro dessa série Advocacia Empreendedora, a entender um pouco mais sobre a implantação de um setor comercial dentro do escritório de advocacia, a importância disso, a questão sobre vendas, CRM e automação de atividades, de processos repetitivos. Eduardo, olha para aquela câmera ali e coloca o seu recado final. Fala com o advogado que ainda é tradicional ou aquele que está com uma grande dificuldade em automatizar processos. Conversa com ele, o que você pode passar de última lição aí e deixa o seu contato, as redes sociais, para quem tiver interesse entre em contato contigo. Perfeito. Meu querido advogado, minha querida advogada, acho que a mensagem disso aqui, o que eu quero transmitir é o seguinte.
7 mais 3 dá 10, assim como 8 mais 2 também. Então, não existe uma fórmula certa ou uma fórmula errada. Tem como chegar no mesmo resultado que eu tô te falando aqui de diversas formas diferentes. O que é importante é você testar. Não tem como você ter qualquer tipo de conhecimento sem antes experimentar alguma coisa. Então, ao invés de ter esse preconceito de que o meu cliente não gosta, o meu cliente não quer, testa. Joga na mesa, bota e vê como ele vai se comportar. Até porque quem está perdendo tempo ou quem está perdendo produtividade acaba sendo você, justamente por conta desse preconceito. Então, faça testes, implemente, busque sempre novidades, porque é isso que vai fazer a diferença, né? O mercado, nós sabemos que ele está se renovando cada vez mais. Todo santo dia tem uma nova solução. Então, depende de você buscar se atualizar e buscar oferecer principalmente o melhor serviço possível para o seu cliente. Porque o seu papel social é de ajudar a pessoa dentro daquela demanda, a suprir aquela necessidade dela. Então pensa, às vezes você automatizando, às vezes você buscando outras soluções, você vai conseguir ajudar muito mais pessoas. Que esse é o grande papel fundamental do advogado. Excelente. E como que as pessoas podem entrar em contato contigo? Podem entrar em contato comigo por meio do meu Instagram, @EduardoFMaciel. @EduardoFMaciel. Eduardo, agradeço muito a tua participação. Também veio de Brasília, exclusivamente para o nosso podcast aqui. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, meu caro. Um prazer. Prazer. E olha só, presta atenção. Nós estamos nessa temporada falando sobre advocacia empreendedora. E o próximo episódio, nós vamos trabalhar aqui sobre atendimento encantador e também sobre processos internos, procedimentos, fluxos, trazendo uma advogada que atua numa área muito diferente, que é o direito eclesiástico. O próximo episódio vai ser com a doutora Giovana Leão. Fiquem aí ligados, curta esse vídeo, ative as notificações para que você não perca nada sobre essa temporada do Entendendo Direito, podcast da Damásio. Um forte abraço.